também caiu na prova da Sabesp pela Fundação Carlos Chagas. E diz assim: considere a figura abaixo. Vai ter todo um projetinho aqui, tá? Que eles dão de elétrica. Só que para esse tipo de questão, torna-se fácil como? Você tem que estar sabendo a simbologia todas essas funções elétricas aqui, ó. Dos circuitos, das tomadas, dos interruptores. Para isso é muito essencial que você saiba o que significa isso daqui. Senão fica meio difícil você estar respondendo, tá? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aqui, ó, interpretando o projeto de instalações elétricas apresentado. Eu vou estar lendo essas alternativas para vocês e ao mesmo tempo interpretando esse desenho aqui, tá bom? Acho que fica um pouco mais fácil para vocês estar fazendo isso também, tá bom? Primeira coisa, lembrando, a partir dessa simbologia, toda vez que você vê isso daqui, essa linha é um circuito, tá? Onde passa o neutro, fase, o retorno, terra, que com certeza você já deve ter ouvido falar. Aí toda vez que você vê nesse circuito, esse símbolo aqui, que é a linha vertical, com uma perninha, digamos assim, sempre será um neutro, tá? Quando você vê uma linha na vertical, será o fase. Quando você vê só uma linhazinha, que é a metade de uma linha vertical nesse circuito, será o retorno. E essa letra T enorme, que fica até fácil de estar identificando, sempre vai ser o terra, ou seja, o aterramento, a proteção da casa, tá bom? Da fiação dos condutores. Então vamos lá, neutro, fase, retorno e terra. Sempre vai ser assim, tá? Só para estar identificando. Vamos lá. Interpretando o projeto de instalações elétricas apresentado. Alternativa A. O circuito 1 é de alimentação de tomada? Vamos ver aqui. Quando ele fala de circuito, ele pode ser tá passando a iluminação ou de tomada. Só que nesse caso aqui ele está perguntando se o circuito 1 é de tomada. E não. Toda vez que você vê isso daqui, ó, esse círculo aqui, ó, que é o caso aqui, ele sempre vai estar identificando aqui em cima o circuito. No caso aqui é o número 1. A potência em watts da lâmpada, no caso aqui está sendo de 60 watts, ou seja, mas toda vez que você vê esse símbolo, o mais correto de estar falando é ponto de luz incandescente. Pode ser fluorescente também quando ele é um retângulo, tá? No caso, se ele está perguntando aqui se o circuito 1 é de alimentação de tomada, não. Está errada essa questão, porque o circuito 1 ele é de iluminação, tá? Então essa alternativa A já não serve para a gente. Vamos ver? Alternativa B. A potência das lâmpadas é de 60 watts? Vamos ver? Se isso daqui é iluminação e essa outra também que é iluminação, e está marcando 60, 60. Lembra que eu falei para vocês que quando é embaixo aqui ele marca a potência em watts? Se ele está perguntando a potência das lâmpadas é 60 watts, correto. As duas são de 60 watts. Por exemplo, se fosse 60 aqui e fosse 100 aqui, ou seja, estaria erradas. Ou seja, já temos uma alternativa correta aqui, que é a letra B. Mas, para mim estar explicando o total, o geral aqui para vocês estarem entendendo, vamos estar lendo todas essas alternativas aqui. Fica legal, tá legal? Vamos lá. Alternativa C. O interruptor representado é paralelo? O que seria o interruptor? Nesse esqueminha aqui, nesse projeto elétrico, o interruptor seria essa letra S aqui. O que seria essa letra S? Está aqui, ó. Ela pode ser representada no interruptor simples como um S, que é o caso que está aqui, mas também pode ser um círculozinho pequeno, que às vezes vem um risquinho aqui e uma bolinha. Ou seja, sendo esse ou esse, é o famoso interruptor simples, tá? Aqui eu não sou muito bom de desenho, mas eu fiz aqui como se fosse uma teclinha apertando interruptor simples. Se ele está perguntando se o interruptor representado é paralelo, não. A representação aqui, ele é o simples, tá? Se fosse esse caso aqui do paralelo, ele seria identificado assim, ó. Interruptor paralelo seria um S, um 3 e um W, no caso de three-way, e um S, 4 e um W, se fosse four-way. Depois eu vou estar explicando para vocês o que seria three-way e four-way. Mas isso é a representação do interruptor paralelo, tá? Para esse caso, então, está errado, como a gente já viu. Vamos para a alternativa D. O circuito de iluminação é o circuito 2? Como a gente já viu, aqui a parte de cima da iluminação está escrito 1, ou seja, não é. O circuito 1 é iluminação. O circuito 2 é tomada. Isso aqui identifica como tomada, esse triângulozinho, tá? Então, se ele está perguntando se o circuito de iluminação é o circuito 2,
Não, a alternativa é errada, porque o 2 é para tomada, tá bom? Alternativa E. O quadro de distribuição é de sobrepor? O que seria o quadro de distribuição? Seria esse aqui, ó. Vou identificar para vocês aqui em 2 desenhos rápidos, tá? Vamos ver se você consegue ver aí. Como falei, eu não sou muito bom de desenho, mas está aqui, ó. Quando o quadro de distribuição ele é de sobrepor, vamos imaginar que isso aqui seja a parede, tá? Em vista, como se fosse uma planta baixa. Sobrepor é aquela caixa de distribuição que fica bem aparente aqui da parede, ó. Ele fica só colocado, instalado sobre a parede, tá? Esse seria o sobrepor, ou seja, se esse caso aqui vocês estão vendo que é bem parecido com esse aqui, ó, ele tá um quadro de distribuição embutido, ou seja, ele foi aberto um buraco na parede aqui, foi encaixado, ou seja, embutido na parede e soldado aqui, tá bom? E esse seria então o resultado para o embutido e não o sobrepor. Se ele pergunta, o quadro de distribuição é de sobrepor? Não, vocês estão vendo que não. Ele é o embutido, beleza?